Nós estamos vendo, né, desde ontem, uma reação do Poder Judiciário como um todo aos ataques que a urna eletrônica vem sofrendo desde que o presidente Bolsonaro assumiu o mandato. Nós vimos que ele chamou uma coletiva na sua live semanal, na qual supostamente as provas das fraudes elas seriam apresentadas, e durante a live foi feita a afirmação de que essas provas não existiam ou não se teriam essas provas. Então, nós temos aqui o TSE reagindo a esses constantes ataques que o sistema eletrônico, que as urnas eletrônicas e a própria democracia vem sofrendo desde que teve a assunção do cargo pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, nós temos aqui, foram duas linhas de frente que foram tomadas pelo TSE. A primeira, naquele inquérito da fake news que foi aberto em março de 2019, vai ser trazido para esse inquérito esses fatos envolvendo as acusações que estão sendo feitas de forma inconsequente e sem provas, chamo de inconsequente por conta da ausência de provas. E também um inquérito administrativo no âmbito do próprio Tribunal Superior Eleitoral, já para avaliar crimes eleitorais. O que poderia ser crimes de condutas ilícitos eleitorais? Aí seria o abuso de poder político, o abuso de poder econômico, propaganda extemporânea, a chamada conduta vedada. Bom, o que isso pode dar? Estamos aqui, nos dois casos, em fase de investigação, de simples apuração dos fatos. Essa investigação, como toda investigação, pode ou não resultar em um processo, a depender, no caso, do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, lembrando aqui que no caso do presidente da República seria o Procurador-Geral da República, e também de autorização da Câmara, 2/3 ali do Congresso teriam que autorizar essa instauração desse processo. Aí vamos criar a seguinte hipótese: tivemos autorização na Câmara, tivemos o oferecimento da denúncia, tivemos um processo, e esse processo, exemplo no caso da fake news, que já tem um inquérito, já está instaurado, já está coletando provas, resulte numa condenação do presidente da República. Essa condenação, em tese, pode torná-lo inelegível para o próximo pleito, para o pleito do ano que vem. Mas isso tudo a depender de todas essas etapas processuais que a gente não sabe se irão se efetivar ou não. O momento agora é o momento da investigação e um freio de arrumação, não é, Paulo? Ver se a gente coloca aí um pé no freio dessas investidas sem prova contra a nossa democracia. Luciana, então, só para entendimento, primeiro vai abrir, né, o processo ao Ministério Público Federal, né, ao Augusto Aras, seria isso, e depois teria que ir para a Câmara Federal também para ter essa votação dos deputados. Não, João, nós já temos o inquérito da fake news, ele já está tramitando, ele já existe desde 2019. Lembra quando nós tivemos aquela investida contra os ministros e esse inquérito foi instaurado para apurar esses ataques à Corte, ao Supremo Tribunal Federal e a seus integrantes. Então, o que o TSE foi mandar para o Supremo também essas notícias fraudulentas envolvendo o sistema eletrônico de votação, que vai agora fazer parte do inquérito que já existe. Esse inquérito que pode vir a resultar num processo criminal. Pode, dependendo de condicionantes. Quais condicionantes? O titular da ação penal é o Ministério Público, tem que oferecer essa denúncia e precisa também de autorização pela Câmara, de autorização de 2/3. Agora, paralelamente a isso, o TSE, aí é no âmbito da própria Justiça Eleitoral, não é do Supremo Tribunal Federal, o TSE instaurou um inquérito administrativo para também apurar
as mesmas fraudes. Então, são duas situações distintas. Uhum. Daqui para frente acontece o quê? Não tem continuidade, arquiva-se? Tem continuidade, quais são os desdobramentos? Daqui para frente, continua-se fazendo as apurações. Vamos pegar aqui, fazendo uma analogia, Paulo, com a CPI. O que a CPI está fazendo nesse momento? Não está coletando provas? Sim. Está coletando provas, ouvindo as testemunhas, vendo documentos, analisando documentos, e o resultado da CPI ele vai ser encaminhado para as autoridades competentes para instaurar ou não o processo. Fazendo essa analogia, o que está acontecendo agora é a mesma etapa procedimental, fazendo a colheita de provas, está investigando, que a finalidade do inquérito é investigar. Então, vamos investigar para, se no final dessa investigação, fazermos a seguinte pergunta: temos provas indiciárias suficientes para oferecer uma denúncia? Se tiver, a denúncia será oferecida. Se não tiver, a investigação ela é concluída e não se tem o processo judicial. Lembrando sempre que há necessidade de autorização. Arquive-se e guarde-se, né? Para processo tem que passar pela Câmara dos Deputados, senão não vai à frente. Porque é o presidente da República. Porque é o presidente da República. Perfeito. Luciano Nepomuceno. Só tudo bem. Questão... O João tem mais uma pergunta para te fazer. Até em cima disso, por ser presidente da República, porque a gente vê até fazendo essa comparação com a CPI. Muitos se falam que tem um limite para a CPI e para investigar o presidente. Nesse caso, tem algum limite ou pode ser feita qualquer tipo de investigação em relação ao presidente? Não, vamos generalizar o seguinte: qualquer tipo de investigação. Nós temos aqui fatos, João, fatos que podem sim implicar na configuração de crimes. Nós temos fatos. Quais são os fatos? Desde que nós tivemos as eleições Aécio contra Dilma, que se estava na expectativa de que a Aécio estava na frente, a Dilma virou, vem o presidente Bolsonaro, ganha a eleição, vence e fala: olha, temos fraude. E ele vem sustentando isso desde o início do mandato. Tem fraude, as eleições lá do Aécio Neves foram fraudadas de modo que o resultado fosse favorável ao PT. E ele vem com esse discurso intensificado pela PEC do voto impresso para descredibilizar a justiça eleitoral, o sistema eleitoral do voto eletrônico e, de uma forma geral, a democracia. Ele falou que foi instado a apresentar provas, disse que iria apresentar e afirmou não ter essas provas de uma fraude que vem sendo alegada, vamos colocar aí uns 2 anos e meio. Então, diante desse comportamento, vamos investir. O que o TSE falou? Supremo, por favor, investigue isso como uma notícia fraudulenta, porque você está desacreditando as nossas instituições, desequilibrando as instituições, a própria democracia, né, ameaçando a própria democracia. Falou: vamos investigar as fake news. Então, não é qualquer fato. Nós não estamos falando de qualquer fato, nós estamos falando de uma ameaça à democracia. Tanto é que no nosso último programa nós falamos da ameaça de não se ter eleições no ano que vem se não tiver essa adoção no Brasil do voto impresso.